Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje nós vamos falar do Pteranodon mais querido dos fãs de Kaiju, Eiga. Sim, pegue o seu robô gigante, pois hoje a lista será 5 coisas sobre ele mesmo, Rodan. E isso no quadro Gatai. E para começar, nada mais justo do que começar pela origem da criatura. Que sim, lá no seu primeiro filme, ele era um Pteranodon que sobreviveu no subterrâneo e aí ele foi exposto à radiação, o que fez ele crescer e ganhar todos esses poderes que ele tem. E ele foi acordado por projetos mineradores, por operações mineradoras. Parecido mais ou menos com a origem dele do Monsterverse, que ele estava lá dentro de um vulcão no México, mas quando os kaijus começaram a emergir, ele acordou. Contudo, a origem dele mudou anos depois, mais precisamente no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2, em que Rodan ele era um Pteranodon que ele viveu na ilha Adonoa e ali ele estava exposto à radiação de lixos nucleares, que causou o mesmo efeito da outra origem. Você já se perguntou de onde saiu o nome Rodan? Eu tenho um vídeo aqui, um short na verdade, que eu explico a origem do nome Godzilla. Mas os outros nomes dos monstros da Toho, será que eles têm algum tipo de significado? Bem, o Rodan tem. E o nome dele nada mais é do que Pteranodon. Só que daí você tira o P pra ficar só o Ura e o No pra ficar só o Dom. Daí fica Radon. Não, mas pera aí. O nome dele é Rodan ou o nome dele é Radon? É aí que tá o jogo que eu só descobri quando eu tava pesquisando pra fazer o roteiro do vídeo. O nome no Japão é Radon ou Ladon, que era um dragão com corpo de serpente sem cabeças que protegia as maçãs de ouro que ficava no jardim de Hesperides, que é um jardim de ninfas que era guardado não, ele meio que pertencia à deusa Hera na mitologia grega. E o nome do Rodan, pelo menos no Japão, ele é uma referência a esse monstro, o Uradon. Contudo, quando o filme dele, lá nos anos 50, foi lançado nos Estados Unidos, eles inverteram o O pelo A, para não ter confusão com o elemento químico chamado de radônio, ou radon. E como é de praxe a gente falar aqui das características dos personagens que a gente faz a lista aqui, essa ficha, temos que falar também das características do Rodan. E como qualquer monstro da Toho, do Monsterverso, as suas características elas vão mudando de versão para versão. Showa, Heisei, Millennium, lembrando que Godzilla ele conta a era Millennium também. E a do Rodan seria a seguinte: na era Showa, a sua altura era de 50 metros, a sua envergadura, que para quem não sabe é o tamanho, é a medição de uma ponta da asa até a outra ponta da asa, era de 120 metros. Só a envergadura dele era do tamanho do Godzilla da Legendary. E seu peso nada mais é do que 15 mil toneladas. Já na era Heisei, a sua altura aumentou para 70 metros, a sua envergadura para 150 metros e o seu peso, vamos dizer que ele deu uma engordadinha, foi para 16 mil toneladas. Já na era Millennium, a sua altura aumentou para 100 metros, a sua envergadura aumentou para 200 metros e ele novamente deu uma engordada, chegando a pesar 30 mil toneladas. Isso é muita coisa. Para esse quarto ponto, eu gostaria de trazer uma curiosidade que é mais referente ao Monsterverse em si do que o Rodan original da Toho, que é talvez, isso é uma hipótese, que ele talvez não fosse sempre um kaiju de fogo. Como assim? Olha só que eu já vou explicar. E essa curiosidade eu quero dar o crédito ao meu amigo do Godzilla Brasil Oficial, que foi de lá que eu tirei essa curiosidade quando eu estava fazendo a minha pesquisa, né? Eu vou deixar o link aí embaixo. E no conteúdo extra de Godzilla 2, Rei dos Monstros, foi dada essa hipótese que, na verdade, o Rodan ele nem sempre teve poder de fogo. Ele tenha se adaptado por ele ter vivido muito tempo dentro de um vulcão. Ele absorveu as características daquele vulcão, se tornando um ser que cospe fogo, que lava corre por ele igual sangue, é verdade, isso mesmo. Se ele não fosse, se fosse só um pteranodon gigante,
Daí fica, né? Por enquanto, pelo que eu entendi, ainda não foi confirmado. Fica só no talvez mesmo. E o último ponto, nada mais era um dos mais interessantes que eu encontrei, que ele é um monstro que tem uma baita personalidade. E olha só, lá no início, no filme dele, ele era mostrado como uma força da natureza completamente destrutiva, um ser agressivo. Contudo, ele amava. Ah, como assim? O Rodan, naquele filme, ele veio em par. Tinha um Rodan macho e uma fêmea. E um não vivia sem o outro. Tá bom, Ricardo, mas isso aí é instinto animal. Qualquer animal passa por isso. No filme Ghidorah, o monstro tricéfalo, ele também mostra uma certa personalidade. Ele caçoa do Godzilla quando eles estão lutando. Ele se mostra indiferente em relação aos humanos, quando a Mothra vai lá pedir ajuda dele e do Godzilla. Na verdade, ele até concorda com o Godzilla que ele não tem obrigação de defender ninguém, até porque eles são odiados pelos humanos. Mas no mesmo filme, ele se compadece com a Mothra quando ela tá levando uma sova do Ghidorah e vai lá ajudar ela junto com o Godzilla. E no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2, ele protege o Baby Godzilla achando que ele também era um Pteranodon e que era seu irmão mais novo. Só que quando ele descobre que que Baby Godzilla nada mais é do que um Godzilla-sauro, ele não muda a ideia dele. Ele não passa a odiar o irmãozinho dele, chegando até mesmo a se sacrificar por Godzilla, que era um dos inimigos dele, para que o irmão dele seja criado por aquele que é da sua espécie. Cara, isso aqueceu meu coração, hein? E vamos agora para a versão do Monsterverse, que vamos dizer que ele é o cara esperto, né? Porque ele fica do lado de quem sobrevive. Como assim? Na hora que ele acorda, ele vai para cima do Ghidorah. Ele leva uma sova. E depois, por causa de ter sido derrotado, ele se torna um dos Asseclas e provavelmente um dos maiores seguidores, porque é ele que tá lá para defender o Ghidorah quando a Mothra aparece no final. Só que quando o Ghidorah é derrotado, nós vemos que certa pessoa certo titã. Nós vemos que certo titã teve a ideia de ir lá no novo Rei dos Monstros se curvar perante ele. Né? Normal disso. Vamos ficar do lado de quem tá ganhando. E antes que esqueça, tem uma menção honrosa aqui, que são os poderes do Rodan. Ele tem asas poderosas, capazes de criar ondas de choque, rajadas de vento, e ele voa na velocidade Mach 3. E é claro que além disso, ele tem uma placa de espinhos no seu peito, ele tem uma pele que o deixa ele quase vulnerável. Na verdade, ele é extremamente resistente a diversos ataques, tanto energéticos quanto físicos. Ele também tem o seu ataque energético, principalmente na forma de Fire Rodan, que é quando ele absorve a radiação do Godzilla para salvar o Baby Godzilla, que ele é capaz de transferir a sua energia vital para salvar outro ser, e telepatia, porque ele se comunica com o Baby Godzilla através de telepatia. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir os parceiros do Projeto Tokusatsu, que é o Nerd Gakure, que eu tô aí na quase toda quinta-feira lá, e o Zeobrak, que eu dublo o Kruba, e também de outros parceiros no Instagram, que eu vou deixar o link pro Instagram e vocês vão lá ver. Então é isso, valeu, falou, até uma próxima!